Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos louvar a Deus, pelo nosso retorno aí à Escola Bíblica Semanal. Hoje estaremos aí gravando a lição de número 9, que tem por tema Vivendo o Fervor Espiritual. Hoje, como é de costume, nós temos mais uma vez conosco o nosso irmão Evandro Costa, que estará comentando juntamente comigo aí a lição de número 9. Seja bem-vindo, irmão Evandro. Pai do Senhor Jesus, se dirija aí aos nossos irmãos. Glória a Deus. Meus amados, que a graça e a paz do Senhor seja convosco. Neste momento nós iremos trabalhar essa lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Desde já nós convidamos a todos vocês que estará assistindo esta aula para ser edificado. Essa é uma palavra muito proveitosa para os nossos corações, mas desde já que o Espírito Santo possa nos iluminar, para que nós possamos, em nome de Jesus, crescermos juntos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Pois desde já eu sou grato ao Senhor por a vida de cada um de vocês e por nós estarmos aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Como eu já disse, o tema da nossa lição se encontra como vivendo o fervor espiritual. Essa lição é a lição de número 9. E como é de costume, nós temos aí um textual e uma verdade prática, que eu vou estar pedindo aqui para o nosso irmão Evandro estar fazendo a leitura, e em seguida eu estarei lendo aí a nossa leitura bíblica em classe, que desde já vos informo que é Efésios capítulo 5, versículo 15 até o versículo de número 20. Lê para nós aí, um Evandro, o textual e a verdade prática da nossa lição. Glória a Deus. O textual nos diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, capítulo 5, versículo 18. Verdade prática, ela nos fala desta maneira: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Glória a Deus. Esse é o nosso textual e a nossa verdade prática. A nossa leitura em classe diz o seguinte: Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a nossa leitura bíblica feita em classe, e eu já queria aqui introduzir para a nossa reflexão a nossa lição de número 9. Para nós iniciarmos, irmão Evandro, eu já queria que a gente pensasse um pouquinho a respeito desse fervor espiritual, Infelizmente, nós vivemos aí os tempos em que verdadeiramente já não há mais tanto fervor como houve na igreja primitiva, como houve em períodos históricos vivenciados pela igreja nos séculos posteriores. E principalmente nos nossos dias, com tanta coisa acontecendo, parece-me que esse fervor espiritual ele já se esvaiu do nosso meio, E é necessário que haja uma busca poderosa e constante para que haja o verdadeiro resgate desse fervor espiritual. Nós lemos um texto, inclusive, que está citado também no nosso textuário, que não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, mas devemos encher-nos do Espírito Santo. E eu sei que a igreja, ela hoje, pelo menos boa parte delas, não concorda com a questão do ingerir vinho, Mas se nós fôssemos aplicar a questão do vinho para aquilo que quase sempre o vinho fala, que é sobre a alegria, a felicidade,
Eu poderia dizer que a igreja hoje ela anda muito feliz, ela anda sorrindo muito, mas parece que o ser cheio do Espírito Santo já deixou de ser uma realidade no nosso meio, né? Parece que as pessoas não estão mais tão preocupadas em ser cheias do Espírito Santo. Parece que tudo isso já se tornou algo histórico, né? Algo só para aqueles dias. E aí nós temos vivenciado claramente um terrível tempo de frieza espiritual, né? Onde as pessoas encontram-se paralisadas no tempo, paralisadas na história. Infelizmente isso tem trazido muita coisa que tem prejudicado a vida da igreja como um todo, né? A falta desse fervor, como nós já encontramos aí nas lições passadas, inclusive a lição de número 8, nós falamos aí do comprometimento com a palavra de Deus, que é um grande passo para esse fervor espiritual, e a falta dele tem sido aí um problema para as nossas vidas. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias o amor de muita gente esfriaria, e isso pode ser também um sinal aí dos últimos dias que nós já podemos estar vivendo. Nosso autor aqui, inclusive quando ele interage com o professor, a gente consegue destacar a fala dele aqui quando ele diz que quando não há mais o desejo de se separar tempo para a oração e meditação das Escrituras, não se pratica-se mais o jejum, por exemplo, não há mais o respeito e a reverência pelas coisas espirituais, tudo isso se apresenta como um ciclo débil que envolve a vida das pessoas até que elas passam a racionalizar o pecado e tornam-se consequentemente frias, né? Passam a conviver com o pecado naturalmente, a conviver com os erros naturalmente, com as coisas que ferem a santidade de Deus naturalmente, e na contramão disso elas vão deixando aí de lado a verdadeira espiritualidade. Tudo isso é uma realidade que deve ser pensada nos nossos dias e faz parte aí da nossa introdução para falarmos a respeito da nossa lição de número 9, que fala a respeito do fervor espiritual. Glória a Deus, né, meus queridos? Já temos aqui um panorama, né, com o nosso irmão Cláudio já se expressou. O interessante, irmãos, que a palavra fervor, ela tem o significado de ação de fervor, ou condição do que foi submetido à fervura, grande calor, ardência ou uma brasa. Para complementar esse significado, eu queria completar aqui com Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 11, que diz o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, pacientes, servindo ao Senhor. Pronto, só até aqui o versículo. E o interessante que nosso irmão Cláudio já tem feito aí uma pontuação, mas sabemos que tem a palavra fervor e o oposto disso nós temos a frieza espiritual, como realmente nosso irmão Cláudio já tem abordado. E o interessante, irmãos, quando nós passamos a pontuar essa questão de fervor espiritual, nós vemos por lado oposto a frieza. E o interessante, irmãos, que a frieza ela paralisa ou para o crente. Porque o crente, ele verdadeiramente, ele tem que ter essa fervura de estar sempre ali nesse fervor espiritual. Para quê, irmão? Para que justamente nós, como cristãos, possamos verdadeiramente cumprir aquilo que foi designado para cada crente. Se a gente não está cumprindo com isso, qual o nosso irmão Cláudio já falou, infelizmente nós vamos acabar com essa frieza espiritual. E nesses nossos dias contemporâneos, a qual nós estamos vivendo, é possível nós observarmos que muitos desses já caíram nesse erro que está acontecendo da frieza espiritual. E às vezes, quando nós caímos nessa frieza, é porque infelizmente nós deixamos de observar essas disciplinas. Que disciplinas são essas? É a oração, a leitura da palavra, o devocional. Tudo isso, irmãos, faz com que eu e você possamos verdadeiramente estar nessa questão do fervor espiritual. É importante, irmãos, nós salientarmos que quando há o verdadeiro fervor espiritual, né, há desejo pelas coisas santas, quando há esse
empenho pelas coisas de Deus, automaticamente, né, as coisas carnais elas deixam de estar em evidência. Todavia, irmãos, na contramão disso, se há frieza espiritual e há carnalidade, certamente que esse fervor espiritual também deixará de existir. E é interessante que o tema da nossa lição fala a respeito do viver esse fervor. Porque quando nós falamos em fervor espiritual, avivamento, né, ser cheio do Espírito Santo, geralmente a gente lembra de culto, lembra de evento, né? Vamos fazer aqui uma vigília com o tema cheios do Espírito Santo. E aí parece que aquilo acontece só naquele momento. Nos nossos cultos pentecostais, algumas vezes é notável, irmãos, que aquele avivamento, aquele ser cheio do Espírito, aquele fervor espiritual, só acontece durante o momento em que está acontecendo aquele culto. É importante nós lembrarmos, irmãos, que, como diz o tema da nossa lição, fervor espiritual é algo que foi feito para ser vivido constantemente. Não é uma coisa que nós devemos experimentar apenas em um culto, né? Apenas em um evento, apenas em uma ocasião da nossa vida. Pelo contrário, é algo que nós devemos viver, como diz o tema da nossa lição. Viver o fervor espiritual, porque eu faço lembrança as mesmas palavras de Paulo, a carta de Éfeso, né, quando ele escreve aos Efésios, quando ele vai deixar bem claro, como por exemplo, ele vai falar também do fruto do Espírito, né, e ele vai falar sobre a questão do, se vocês dizem que andam no Espírito, vivam também no Espírito, como ele vai dizer lá. Então viver traz para nós, irmãos, uma ideia de estar constantemente vivendo, né? É por isso que nós somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado, porque não é uma coisa que nós estamos fazendo constantemente porque a gente quer, né? Então, diferente do fervor espiritual deve ser algo que nós precisamos viver todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos estar avivados todo dia, nós precisamos buscar estar dentro desse fervor todos os dias das nossas vidas, para que a gente não incorra aí numa frieza espiritual, trazendo problemas aí para os nossos dias que já são tão difíceis. No nosso primeiro ponto, nós trataremos aí a respeito da importância da devoção pela palavra e pela oração. E logo, o texto diz o seguinte: o apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então, dentro desse primeiro ponto, sobre a importância da devoção pela palavra e pela oração, é importante nós destacarmos o que de fato esse primeiro ponto nos ensina, né? O que é devoção, o que é ser devoto, né? Desmistificando aí o que muitas vezes o catolicismo nos ensina, né, sobre ser um devoto. Devoção aqui nos traz a ideia de apego, dedicação e zelo, né, com o apreço pela oração. Então, é importante nós entendermos que na nossa vida cristã nós precisamos dedicar tempo, né? Nossa dedicação através do nosso tempo, através do nosso apego, através do nosso zelo pela palavra de Deus e pela oração, para que nos tornemos devotos, né? Fazendo isso, irmãos, através da oração, através do jejum, através da busca na palavra de Deus, para que nós estejamos em constante devoção diante de Deus, para que a nossa espiritualidade ela esteja constantemente sendo alimentada, né? Se nós não alimentamos o nosso espírito, nós estamos alimentando a carne. Se nós alimentamos a carne, automaticamente nós deixamos aí de alimentar o nosso espírito. E o interessante, já nesse primeiro ponto, a qual nosso irmão Cláudio já está pontuando, queria lembrar aos irmãos que essa questão de devoção, ela se caracteriza em 3 partes, ou seja, de apego, dedicação e zelo. Se você observar dentro das escrituras sagradas, você vai observar o próprio Deus convocando Josué, que andava lado a lado de Moisés. E o interessante é que no capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer o seguinte:
não se aparta a parte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite. Para quê? Para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Olha só, irmãos. A Bíblia, a Escritura, ela já nos adverte. Para que nós não possamos cair, irmãos, nessa questão. E o autor aqui da revista, desta lição, ele pontua algo interessante. Ele fala acerca: enchei-vos do Espírito, mas não embriagueis com o vinho que há contenda. Olha só a comparação que ele faz. Enchei-vos do Espírito e também tem embriaguez com o vinho. Ou seja, o embriagamento com o vinho só vai trazer confusão, contendas. Mas se nós enchermos do Espírito, observamos que nós vamos ter certamente esse fervor espiritual de ter o apego da palavra, de ter essa devoção e de ter o zelo, para que nós possamos, irmãos, verdadeiramente cumprir aquilo a qual o próprio Deus estava falando na vida de Josué. E o interessante, irmãos, que é possível nós entendermos essas duas colocações a qual o autor faz também acerca da verdade prática que nós temos lido, que ele vai falar que é duas possibilidades: ao batismo, ao Espírito Santo, e viver a vida plena do Espírito. Ou seja, essas duas colocações é possível que um crente ele esteja verdadeiramente ou acerca do batismo do Espírito Santo ou viver a vida plena no Espírito. Mas é o interessante, irmãos, que nós verdadeiramente devemos ter cuidado. Sabemos que está se levantando dias maus, e esses dias maus, irmão, infelizmente tem afetado muito a humanidade, não só a humanidade, como todos aqueles que infelizmente não estão lendo ou meditando neste livro, porque o livro ele nos traz a vida. O livro ele nos liberta, o livro ele traz para nós, irmão, queira ou que não queira, esse fervor espiritual. É porque nós devemos verdadeiramente ter a esperança desta palavra, porque a palavra, irmão, ela faz com que eu e você vivemos esse fervor espiritual para que os dias difíceis e nós possamos combater com essa palavra de Deus. Dentro desse primeiro ponto, né, eu quero até resumir os dois, porque um vai falar sobre a oração, a devoção, né, e o outro vai falar sobre a oração e a palavra. Vale a gente lembrar, irmãos, que essa vida prática ela que faz toda a diferença, né? É impossível, irmão, nós mantermos um relacionamento com Deus se nós não tivermos aí embasados pela oração e pela leitura da palavra. O cristão, para que ele se sinta, né, vivo nesse fervor espiritual, é importante ele manter na vida dele todos esses princípios. A devoção, né, que traz aí o apego, a dedicação e o zelo pelas coisas de Deus, e também a oração e a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque, como diz a nossa declaração de fé, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Então, é quando nós entramos em oração e quando nós buscamos a Deus pela palavra, eu costumo até dizer que dentro desse relacionamento, quando a gente ora, a gente fala com Deus, né? A gente fala algumas coisas para Deus. Quando a gente lê a palavra, a gente escuta aquilo que Deus ele está falando para a gente. Então, veja que há uma harmonia em tudo isso, né? Há uma organização muito perfeita da oração e da palavra. É uma coisa que não dá para subsistir sem a outra, né? Algumas pessoas gostam de orar, mas não gostam da palavra. Outros gostam da palavra, mas não gostam de orar. E sempre que a gente fala sobre isso, a gente costuma dizer aí que a gente costuma parafrasear aí com a questão do avião só com uma asa, né? Utilizar só uma dessas coisas não será suficiente para nos mantermos avivados, em pleno fervor espiritual, porque não tem como isso acontecer. Mas o autor, ele chama a nossa atenção também, irmãos, para nos tornarmos prudentes. E quando ele fala sobre prudência aqui, ele fala, irmãos, a respeito de que essas coisas na prática
devem chamar a nossa atenção e nós devemos ser prudentes em relação a isso, para que não venham a se tornar um motivo de exibição nas nossas vidas. Porque, irmão Evandro, tem gente que não gosta de orar, gosta de mostrar que ora. É diferente. Tem gente que não gosta de ler, gosta de mostrar para as pessoas que está lendo, né? Você às vezes olha uma foto e você pensa assim, meu irmão, fulano de tal deve gostar muito da palavra, viu? Porque toda hora ele está lendo, mas não, é porque ele só posta aquilo ali. Às vezes nem significa que ele gosta de ler, que ele gosta, mas ele tem essa necessidade de mostrar para as pessoas que ele está fazendo aquilo. E aí é o que o autor aqui ele nos previne, né? É o que ele nos assevera aqui, que tenhamos prudência para que essas práticas elas não venham a se tornar um motivo de exibição nas nossas vidas, até porque, biblicamente falando, vejamos, em termos de devoção, vamos falar do jejum. O que a Bíblia diz sobre o jejum? No jejum, irmãos, eu não posso de forma nenhuma jejuar e transmitir para as pessoas que eu estou jejuando. Pelo contrário, a Bíblia diz que eu devo lavar o meu rosto para que não fique notável para aquelas pessoas que estão à minha volta que eu estou fazendo isso, porque é um ato de devoção de mim para com Deus. Quando eu oro, a Bíblia diz que eu não posso ser como os hipócritas, que antigamente subia nos tetos das casas para demonstrar, faziam orações maravilhosas para demonstrar para as pessoas que eles estavam orando. A Bíblia fala, irmãos, em relação à própria palavra de Deus, que nós não devemos aí utilizar a Escritura, irmãos, para ser melhor do que as outras pessoas. Quantos e quantos textos da Bíblia nos falam aí sobre ser humildes com relação a isso, não nos exaltarmos, porque Deus abate ao soberbo, mas dá graça ao que é humilde. Então, esse ponto de prudência, irmãos, é indispensável para a nossa caminhada como cristão, para mantermos o fervor espiritual. Sabe por que hoje nós estamos enfrentando muito problema em relação a isso, irmão Evandro? É porque muitas vezes as pessoas não são fervorosas, mas elas querem transmitir a ideia de que a igreja vive pleno fervor espiritual e que aquele ambiente ali, aquela igreja, aquele templo, né, aquele povo são 100% espirituais, quando na verdade não são. O que tem por trás disso é algo mecanizado, é algo que não faz parte da vida prática, e a prova disso é nos resultados. Uma vida de fervor espiritual, ela produz transformação de vida, ela produz transformação de caráter, ela produz prazer de serviço, ela produz aí mudança nos relacionamentos, como o próprio, a própria interação com o professor vai nos trazer aqui. Ela causa, irmãos, todas essas transformações. E hoje, quanto mais se fala de avivamento, mais pecado a gente vê, mais adultério a gente vê, mais coisa horrível acontecendo dentro da igreja a gente vê, mais práticas que destoam aí da realidade das Escrituras a gente está vendo. Isso mostra que não está havendo um verdadeiro fervor espiritual, não está acontecendo um verdadeiro avivamento. Por quê? Talvez por esse motivo, porque não está havendo a prudência de não se utilizar essas coisas para exibição. Veja que hoje nós temos uma pessoa aqui cheia do Espírito Santo, né, como a gente diz, e alguém está lá preocupado em filmar aquilo ali para postar na rede social, para dizer que aquele momento é um momento de avivamento, de ser cheio do Espírito, quando na verdade aquilo ali está se tornando só uma ferramenta para exibição, para mostrar para as outras pessoas aquilo que muitas vezes nem uma realidade verdadeira é. Interessante, irmãos, que nós estamos aqui fazendo algumas colocações dos pontos, certo? Mas ao mesmo tempo fazendo algumas aplicações espaldadas na palavra. Quando o nosso irmão Cláudio fala acerca dessa questão que os nossos irmãos, alguns irmãos, né, mostram ali aqueles momentos, eu espero que eles não tenham, que venham cair no erro que o próprio Jesus falava acerca lá no Mateus capítulo 6, né? A questão da hipocrisia, né, irmão? Não sejais como os hipócritas, né? Que se mostram em fazer aquilo, verdadeiramente mostram, mas não são. O interessante, irmão, que o comentarista aqui da revista, ele fez uma anotação aqui de uma palavra muito interessante,
ele colocou aqui, interagindo com o professor, o nomezinho da palavra ciclo débil. E o interessante, irmão, que essa palavra, ela tem uma finalidade. E o interessante é que ela significa mais ou menos assim. Ciclo débil se mostra ser fraco, sem energia, frágil, cuja resistência é reduzida. Se a resistência está sendo reduzida, irmão, é que esse fervor está sendo reduzido. E o fervor espiritual, ele não pode ser reduzido, ele tem que estar ali sempre aceso. Sabemos que vai surgir dias que nós vamos passar por dificuldade, porque nós estamos nesse corpo material e nós vamos passar realmente dificuldade, mas o fervor do Espírito, ele não pode se apagar na vida do crente. O interessante, irmãos, nós queríamos também falar acerca desses pontos que o nosso irmão Cláudio falou, sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 145, que o nosso irmão Cláudio já tem comentado aqui, que está escrito aí na sua revista, se você está nos acompanhando. Na página 145 da declaração de fé vai falar isso acerca da oração. E o interessante, irmão, que eu queria falar para você, nessa questão da página 145 que está escrito na sua revista, é interessante que ele falou uma palavrinha, Cláudio, que vai falar acerca de consciente, ou seja, a oração, você está conversando com Deus e você está consciente. Você não está inconsciente, você está consciente, você está falando com Deus, ouvindo tudo aquilo que Deus tem falado ao teu coração, do que você está se expressando a Deus, e esse estado de consciência, irmão, é o estado de que possui a noção ou conhecimento sobre alguma coisa, sobre uma coisa. E o interessante, irmãos, que na questão aqui da nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, tem essa questão de oração é um ato consciente, né? Ou seja, você está ali conversando com Deus, sabendo de tudo que está se passando e acontecendo. E o interessante, para que eu possa aqui repassar minha fala para o nosso irmão Cláudio, queria falar aqui acerca Salmo 119, repetindo aquilo que nós tínhamos falado acerca do livro de Josué, que vai dizer o seguinte, Salmo 119, versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Então essa palavra, ela tem que ser meditada todo dia, ela tem que andar no coração do crente, para que quando vier dias maus, o crente ele não venha ser abalado com as circunstâncias que têm acontecido. Lembrando a você que a nossa lição, que vai falar desse trimestre, estamos falando acerca da atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito. Ou seja, então não tem como nós falar desses assuntos sem tocar na atualidade, porque realmente essa revista ela está na atualidade para que nós possamos tratar acerca desses assuntos que está sendo pontuado. Então, irmãos, o que a gente encontra como resultado de tudo isso? Quando há devoção, oração, palavra, irmãos, nós encontramos aí o que vai culminar no terceiro ponto, né? Numa vida sábia, o viver sabiamente, né? Eu acho isso aqui muito interessante, porque tudo isso aqui está muito harmonizado, né? A gente vê uma coisa sempre puxando a outra. E a gente encontra isso no relato bíblico, porque quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, na instituição do diaconato, olha como essas coisas sempre andam juntas. Quando houveram aqueles problemas lá, né, das esposas, né, dos helenistas contra os hebreus, e estava acontecendo aquela dificuldade na distribuição diária, foi orientado que fosse separado dentro do povo, né, que fosse tirado dali de entre aquele povo homens, né, que fossem com perfil. E é interessante que quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e versículo 3, ele diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, vamos aí, devoção, homens de boa reputação, olha aí o que ele diz, cheios do Espírito Santo, como nós vamos tratar agora na nossa lição, cheios de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Quando ele leu o versículo 4, ele diz o seguinte: e quanto a nós, nos consagraremos
à oração e ao ministério da palavra. Então veja que aqui nesse perfil estão inseridos apóstolos e aqueles eleitos para o diaconato. Porém, o que é que sustentava, o que é que identificava esses homens? Os apóstolos cuidavam da oração e da palavra, porque é a oração e a palavra que regem, irmãos, a nossa vida cristã. É isso que mantém viva a chama do avivamento. É a oração e a palavra. Eu vejo como os apóstolos dizendo aqui, ó, vocês cuidem desses problemas aí que nós vamos manter a chama acesa aqui, porque se a gente parar de orar e cuidar da palavra, aí o destroço vai ser grande. Então, o que é que vocês fazem? Vocês cuidam aí, levantem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria para cuidar dessas coisas, que nós vamos ficar aqui cuidando da oração e da palavra. Porque, irmãos, para se haver uma vida de fervor espiritual, é preciso que como base esteja ali a palavra e a oração. E para falar a verdade, irmãos, em muitos desses eventos que nós vamos falar de avivamento, nós vemos mais movimento e oba-oba do que verdadeiro avivamento. Por quê? Porque a base não é a palavra e a oração. Pelo contrário, nesses cursos de avivamentos que muita gente faz por aí, quando você chega primeiro, só tem gente gritando e falando de língua estranha, não tem gente orando. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento, isso é movimento. Muitas vezes o pregador, ele não tem a oportunidade de pregar porque alguém diz para ele, não vai dar tempo de pregar não, porque teve um agir de Deus muito grande e não deu tempo para a palavra. Irmãos, só há avivamento, só há fervor espiritual quando há palavra, quando há oração, quando há bom testemunho, né? Quando há esse viver sabiamente. E aí, o nosso autor aí falando no ponto 3, ele traz essa ideia do viver sabiamente, com aquela ideia do vede prudentemente como andais, não como nécios, né? Mas sim como sábios. E aí ele traz o termo grego aqui, asopos, né? Que trata de alguém que é tolo, sem juízo, alguém que não consegue ter noção daquilo que está fazendo. Então, às vezes é basicamente isso que acontece em alguns cultos, ao contrário do que Paulo diz, quando Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né, 1 e 2 em diante, onde ele vai falar sobre o culto racional, que é feito com entendimento, como vai dizer a nossa declaração de fé, nós oramos a Deus num ato consciente, irmãos, com entendimento, sabendo o que está sendo feito. Nos nossos cultos nós precisamos saber plenamente o que está acontecendo. Por quê? Porque ao contrário do nécio, né, do tolo, do sem juízo, e a palavra lá é oporon, né, literalmente insensato, é alguém que não tem noção aí daquilo que está acontecendo. Essas pessoas, elas findam priorizando o que não é prioridade, elas findam dando importância para aquilo que não é importante. E aí anda completamente desassociado daquela realidade que o nosso ponto 3 vai trazer aí. Viver sabiamente. Olha aí qual é a exigência lá em Atos 6, versículo 3. Escolhei dentre vós homens cheios de sabedoria, irmãos, que vivam sabiamente, porque a sabedoria é a alma do negócio. Sabedoria não se compra na faculdade, sabedoria não se adquire nos livros. Você conhece aí, você pega o conhecimento, você consegue adquirir conhecimento, mas a sabedoria, irmãos, a gente não consegue dessa forma. E aí, o autor, quando ele cita o versículo 15 lá de Efésios, ele vai dizer o seguinte, né, do texto que a gente fez menção aqui em Efésios capítulo 5, ele vai dizer, vede, logo no versículo 15, vede, portanto, prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. Porque tem muita gente andando aí, irmãos, como tolo, né? Como alguém que não pensa, como alguém que perdeu o senso, perdeu o juízo, que não sabe, parece que não sabe mais o que é que está fazendo na trajetória aí cristã. Então, depois disso, o texto vai tratar aí de remir o tempo. Tem alguma coisa para acrescentar nesse ponto aí antes da gente entrar no quarto? Isso, é só lembrar os irmãos que quando a palavra de Deus fala em termo nécio, sabemos que tem cristão que quando anda nécio, neciamente, né, verdadeiramente ele está vivendo ali a frieza espiritual.
Mas quando o crente ele anda cheio do Espírito, ele está vivenciando e vivendo o fervor. É essa as duas colocações que nós devemos pontuarmos nas nossas vidas. Não andarmos necios. Paulo ele já estava advertindo a igreja de Éfeso. E essa palavra, irmão, ela nos adverte também, para que verdadeiramente nós possamos andar no fervor do Espírito. Até porque ele vai deixar bem claro aqui, irmãos, que priorizar a vontade de Deus nas nossas atitudes, decisões, é exatamente isso que ele vai transmitir para nós aqui. É não focar as aparentes vantagens como o mundo faz. Ou seja, é viver na contramão do mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão mundano. Ou andar na mesma mão mundana, né? O nécio, o tolo aqui, ele calcula os resultados, né? Como vai colocar aqui o nosso autor. Ele observa, o ponto de observação dele, as vantagens, é aquilo que é aparente. É aquilo que ele está vendo no momento. Já o sábio, irmãos, ele não vive por vista, né? Ele vive pela fé. Ele não se baseia só no que está acontecendo aqui. Aí tem muita gente que às vezes movimenta um culto de avivamento, né? Que deveria ser avivamento, pelo movimento que só está preocupado em aglomerar pessoas, em reunir pessoas no mesmo ambiente. Quando saem essas pessoas dali, como é que essas pessoas vão para casa? Né? Nós falamos, inclusive, num estudo ontem a respeito do eunuco que vai até Jerusalém para adorar. Mas é interessante que Deus só se encontra com ele na volta dessa adoração. Ele volta ali e ele diz o seguinte, quando é perguntado para ele, você compreende o que está lendo? Ele diz, não, como é que eu posso compreender se alguém não me explicar? Como é que se alguém foi para um momento de adoração e volta vazio daquela forma, sem compreender nada? Porque, meu irmão, aonde só há ritualismo, aonde só há aquele negócio engessado e mecanizado, não há fervor espiritual, não há verdadeira adoração, não há abertura de mente para a compreensão da palavra de Deus, não há fervor pela oração, tudo se torna algo simplesmente aparente, como vai colocar o nosso autor. Quando, na verdade, o intuito da nossa lição de hoje é nos conduzir à verdadeira vida de fervor espiritual. Ou seja, é vivermos constantemente por intermédio desse fervor para as nossas vidas. O nosso tópico 4 aí, ele vai dizer o seguinte, remir o tempo, né? O remindo o nosso tempo. E eu acho muito interessante essa questão aí que Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, né? Ainda também no versículo 16. Ele diz, portanto, vejam prudentemente como vocês estão andando, não como nécios, mas sim como sábios. Ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso prova pelo menos duas ou três coisas. Primeiro, que para se adquirir uma vida de fervor espiritual, irmãos, é preciso remir o tempo. E aí o que é que o nosso autor ele coloca aqui sobre remir o tempo? Ele diz o seguinte, essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. Ele vai dizer, o verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Isso aqui é o termo no grego que eu mais gosto, particularmente. Remir o tempo para mim, irmãos, é você saber aproveitar aquele tempo da melhor forma. Aí muitas vezes você tem 2 horas de culto, irmão. E muita gente está ali só rodando, gritando e caindo. A pergunta é, estão aproveitando da melhor forma aquelas 2 horinhas que foram propostas para nós por Deus, para adorarmos a Deus verdadeiramente, em pleno fervor espiritual? Hoje nós temos que verdadeiramente passar por uma peneira, né? Porque quando se fala em termos de aproveitar, nós estamos desperdiçando, né? Com coisas, me perdoe a expressão, supérflua, né? Porque aqui a palavra tempo no grego é denominada como kairos, né? O kairos de Deus, ou o tempo de Deus. Se nós transliterarmos isso aqui para um português bem detalhado, a gente vai entender que a ideia do kairos aqui
é a questão da ocasião, da oportunidade. Se a gente pega remir o tempo, e a gente pega aqui a ideia de aproveitar melhor o tempo, o kairos, a gente conclui a frase com o seguinte: aproveitar melhor a oportunidade que nós estamos tendo. Porque quantas pessoas numa pandemia como essa agora, irmãos, perderam a oportunidade de aproveitar o tempo, de estar na presença de Deus? Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, estão partindo e amanhã não vão ter a oportunidade de participar nem de um culto por uma live? Imagine esperar voltar os cultos a acontecer. Então, remir o tempo, irmãos, é uma tarefa que é importante para a produção aí, ou para o resgate desse verdadeiro avivamento, desse verdadeiro fervor espiritual. Então, nosso autor até coloca o seguinte: o crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, a realidade era a mesma. Qual era a mesma? Olha quando é que Paulo está dizendo isso. Remindo o tempo. Gente, vejam prudentemente como é que vocês estão andando. Andem como sábios, não andem como nécios. Aí ele vai dizer assim: aprendam a remir o tempo, porque os dias são maus. Se os dias já eram maus nos dias de Paulo, imagine hoje. Aí eu vou dar o exemplo da pandemia de novo. Por que tem muita gente chorando com a igreja fechada, irmão Evandro? Porque não remiu o tempo quando a igreja estava aberta. Não aproveitou a oportunidade. Não entregou tudo quando podia ter entregado. Aí agora tem que esperar uma reabertura de tudo para ver se vai ter a oportunidade. Se morrer, então, perdeu a oportunidade. E a gente entende, irmãos, que remir o tempo é muito mais do que parece, como vai dizer o autor. É mais importante do que a gente pensa. Saber remir o tempo, irmãos, precisa estar enraizado nos nossos corações. Sabendo aproveitar todas as oportunidades. Irmãos, no culto eu gosto sempre de dizer o seguinte: vamos cultuar a Deus como se fosse o nosso último culto. Vamos participar de um estudo como esse, falar de uma aula como essa, como se fosse a última. Porque fazendo assim nós estamos remindo o tempo. Nós estamos aí, irmãos, verdadeiramente aproveitando, né? Como vai dizer a própria tradução aqui da palavra. Nós estamos aqui aproveitando o melhor possível a oportunidade que nós estamos tendo de fazer tudo isso aqui que nós estamos fazendo. Isso aqui é remir o tempo. É a gente encontrar uma solução onde não tem. Às vezes eu gosto muito de lembrar da época de novo convertido, que a gente está no pleno fervor, né? Às vezes a pessoa ligava errado para mim, ao invés de ser grosso, né? E dizer assim: ah, você ligou errado, não liga mais para mim não. Mas eu vou remir o tempo aqui, eu vou aproveitar essa oportunidade. Não, você não ligou errado não, você ligou para a pessoa certa. Você ligou para mim aqui para me dizer para Jesus, para você, que Jesus ama você, que Ele quer mudar a sua vida e que Ele está lhe dando hoje uma oportunidade de confessar o nome dEle. Está nas suas mãos aí. Então, aproveitar as oportunidades que nos são dadas, irmãos, porque os dias são maus, a gente não sabe o que sucederá amanhã. Pode ser que estejamos aqui, pode ser que não estejamos. Isso mesmo. Isso é interessante, irmãos, que já desta forma a gente vamos até entendermos o termo remir, né? E observamos que muitas das vezes nós deixávamos para falar de Jesus só naquele dia. Ou seja, só na oportunidade bem preparada mesmo, né? E aí é onde nós caíamos nesse erro gafe, né? Que devíamos remir o tempo para aproveitar as melhores oportunidades e nós desprezávamos para deixar falar de Jesus só naquele momento. E hoje está sendo uma falta. Porque muitas pessoas estão querendo falar de Jesus e às vezes só tem verdadeiramente a oportunidade de algumas plataformas e redes sociais para poder falar de Cristo por conta da pandemia, né?
Quem não gostava de abraçar, irmão? Agora é que não vai abraçar mesmo, né? Agora vai sentir falta. Agora, se cresceu e aprendeu, é tarde. Porque agora já não é mais tempo de abraçar, como vai dizer lá Eclesiastes, né? É tempo de abraçar e é tempo de parar de abraçar. E o tempo agora é de parar de abraçar. Isso Né? mesmo. Então, por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque Paulo está concluindo o texto dizendo que os dias são maus, minha gente. E nós estamos vendo isso hoje na prática. Estamos em meio a uma pandemia. Quem desprezava 2 dias de culto na semana, agora está sentindo falta. Isso Não remiu o tempo. Não entendeu que os dias eram maus. E poderia acontecer o que está acontecendo agora. Não compreendeu que a oportunidade de estar como igreja naquele ambiente, abraçar os irmãos, amar os irmãos, era algo bom, perdeu a oportunidade. E se tiver uma próxima, tudo bem. E se não tiver? E para aqueles que partiram já, né? E não conseguiram aí remir o tempo, porque os dias, eles são maus. Então, que nós possamos, irmãos, sugar tudo isso. Trazer para as nossas vidas tudo isso. Por quê? Porque quando a gente passa a valorizar a devoção, irmão, a oração, a palavra de Deus, o tempo bem remido, eu tenho certeza que o proveito será muito maior. Porém, no nosso subsídio didático pedagógico, eu destaquei uma coisinha que o autor falou, que eu queria ler aqui para os irmãos. A prática mecânica desses pontos não garante uma vida de fervor. Isso aqui é uma verdade indiscutível. Se você ora mecanicamente, tem devoção a Deus mecanicamente, abre a Bíblia mecanicamente, e você hoje aproveita o tempo de forma mecânica, isso não vai gerar em você um verdadeiro avivamento. Isso aqui não vai trazer para a sua vida um verdadeiro fervor espiritual. Não tem como isso acontecer, irmão. É impossível isso acontecer. Quando tudo isso é mecânica, irmão, depois me explica como é que pode se tornar mecânico, eu vou explicar para você. Sabe quando às vezes a gente chega na igreja? Nós assembleanos temos o hábito de chegar na igreja, dobrar o nosso joelho, falar com Deus e nos levantar. E quando é que isso é mecânico? É quando eu dobro o joelho só porque todo mundo dobra, mas eu não falo nada para Deus. Só fica ali. Muitos de nós já passamos por isso. Eu cheguei a um tempo na minha vida que eu pensava assim, mas irmão, por que eu estou dobrando o joelho mesmo se eu falo 2 ou 3 palavras? Ou eu dobro agora para orar e oro, ou então nem dobro. Mentira, entendeu? Por quê? É só ritualismo, irmão. Peraí, me diga aí, irmão Cláudio, quando é que a leitura da palavra se torna para mim mecânica? É quando eu procuro nela apenas a saída para a minha necessidade. Hoje o pastor vai dar a oportunidade de eu falar, irmão. Então hoje eu tenho que preparar o versículo. Mas por que só hoje? Não, irmão, vamos ficar de pé e vamos abrir a Bíblia. Você só abre porque o pregador está mandando ficar de pé e abrir. Senão por você mesmo você nem abria, deixar em cima da cadeira mesmo. Se tornou mecânico. Quando é que a devoção é mecânica? É quando você só passa a valorizar as coisas de Deus porque todo mundo está valorizando. Mas quando se trata da vida particular e pessoal, para você tanto faz. Por que você acha que muita gente hoje não faz mais nenhum jejum? Porque muita gente era mecanizado. E viu que jejum é sacrifício pessoal. Então é melhor fazer um jejum quando todo mundo faz, do que só quando uma pessoa precisa fazer. E aí o autor diz, a prática mecânica desses pontos não garante uma vida de fervor. Ou seja, o verdadeiro fervor espiritual só acontece quando nós temos prazer em ter devoção a Deus. Quando nós amamos as coisas de Deus. Quando nós não vamos ao evangelismo porque todo mundo está mandando. E se eu não for amanhã eu vou ser citado meu nome na reunião. Eu não vou discipular uma pessoa só porque se eu não fizer isso no final do mês vão cobrar de mim. Eu não posso, irmãos, orar só porque eu estou passando por uma extrema necessidade de oração. Se isso acontecer,
nunca vai haver fervor espiritual. Agora, quando isso é natural, quando você tem a alegria de ir lá, de dobrar o joelho, de orar, de ler a palavra, que você gosta, que você quer aproveitar o tempo, remir o seu tempo pela palavra, pela oração, aí pode ter certeza que ainda que todo mundo esteja se sentindo frio, você particularmente vai se sentir avivado em pleno fervor espiritual. Glória a Deus. Com tudo isso, irmãos, que nós estamos pontuando, eu queria fazer um alerta para você. Se você se encontra nessa condição que já foi pontuado, gente, estamos aqui não para querer desfalecer aquilo que já estava em você desfalecido. Nós estamos alertando você que o Espírito de Deus que está neste momento falando ao teu coração, ele possa ser acesa essa chama de novo. Mas lembre-se, primeiramente ela tem que vir de você. Você tem que pedir ao Senhor que Ele fará tudo por você. Lembrando que o fervor espiritual, ele só vai começar a ser colocado em prática quando surgir o desejo em teu coração e no meu coração. Para que esse fervor, ele venha a ser plenamente colocado em prática em nome de Jesus. Exatamente. Partindo para o ponto 2, nós falaremos aí a respeito da importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Você vê que essa lição, ela sempre trata do... Não só, por exemplo, você vê que o tema não fala só do estar ou experimentar um fervor espiritual, mas do viver o fervor espiritual. Quando ela fala do ser cheio do Espírito, ela não fala apenas em você experimentar esse ser cheio, mas em manter-se cheio do Espírito. Manter, irmãos, é uma coisa diária, uma coisa que precisa acontecer sempre. E aí ele diz o seguinte: a obra do Espírito Santo na vida do crente, ela é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão aqui do ser cheio do Espírito Santo está inteiramente ligada aí ao revestimento de poder, né? Então, é claro que nós bem sabemos que há uma diferença na expressão ser cheio do Espírito Santo em boa parte dos textos, né? Nem sempre o ser cheio do Espírito Santo aqui é uma consequência só momentânea do batismo em si, né? Nós vamos ver, por exemplo, Paulo, né? E Paulo foi cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo falava ali, já eram batizados com o Espírito Santo, já tinham sido batizados, já tinham sido revestidos de poder, mas eles viviam o que a nossa lição aqui, ela vai deixar claro, eles mantinham a vida deles cheia do Espírito Santo. Então, por onde eles andavam cheios do Espírito Santo. O problema de hoje é exatamente que as pessoas só são cheias do Espírito Santo no momento do culto. Quando sai do ambiente do culto, parece que seca, porque era cheio, começa a se esvair, né? Começa a secar. Ou o Espírito fica preso lá entre as quatro paredes, né? Certamente que não volta com a pessoa. É muito estranha essa ideia aí. Então, dentro dessa importância, né, de manter-se cheio do Espírito Santo, é preciso a gente ponderar as verdades que o texto diz em relação a isso. Para ser cheio do Espírito Santo, não dá para estar embriagado com vinho. Isso mesmo. Né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Porque onde há embriaguez, onde há um ambiente propício à contenda, não há virtude, né, quanto ao ser cheio do Espírito. Não tem como alguém viver em plena embriaguez, em plena a um ambiente contencioso, né, em que as contendas são a coisa mais comum, e aí eu não consigo entender como é que algumas pessoas, elas são cheias do Espírito Santo ali, na hora que o corim de fogo começa a tocar, aí eu acho que o nível do ser cheio vai subindo, e ela fica cheia. Mas quando termina o culto que alguém pisa no pé dela ligeira, ela arruma uma contenda. Aí as duas coisas ao mesmo tempo. Consegue estar embriagado com esse sentimento, né? Embriagado ali por esse vinho que gera a contenda, e ao mesmo tempo ser cheio do Espírito Santo. Uma das duas coisas não é verdade, né? Certamente, se há contenda ali, não há ali
nada de cheio do Espírito Santo. Então, é importante a gente lembrar que essa prática, como vai dizer o autor, era uma prática muito conhecida entre os pagãos, né? Ele vai deixar isso aí no final do primeiro ponto muito claro. É muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraça. Ou seja, o mundano ele tem esse hábito, irmãos, né? Ele traz consigo essa necessidade de buscar a felicidade dele nos prazeres mundanos. E aí hoje tem crente que na igreja é cheio do Espírito Santo, mas em casa prefere o estar satisfeitos com aquelas coisas que o mundo traz aí para a alegria, né? Tem gente que consegue estar cheio do Espírito Santo na igreja, mas quando chega em casa não consegue sair do TikTok, né? Eu creio, irmão Cláudio, que essa pessoa ela não está cheia do Espírito Santo. Não tem como. Eu torno a dizer o termo da hipocrisia, né? Isso é hipocrisia, porque ser cheio do Espírito Santo, irmão, não tem condições de eu estar cheio lá na igreja e não cheio na minha casa. Não existe isso. Ou seja, se um abençoado desse anda dessa forma, ou abençoada, infelizmente ele está fazendo aquela aparência, né? E a aparência, irmãos, quando ela está ali, ela tenta enganar até muitos, né? Mas no final da história acaba sendo revelado. E o interessante é que quando acontece isso, ou ele verdadeiramente está embriagado com o vinho, que é a contenda, ou está cheio do Espírito. Porque não tem condições de essas duas coisas, ela está ligada uma com a outra. Ou está cheio do Espírito, Tá jorrando de uma mesma fonte, isso, água doce e água salgada. não tem como. Por isso que Paulo ele vai dizer, irmãos, logo no versículo 15 que foi lido, portanto, vede prudentemente como andais. É porque o ser cheio do Espírito Santo é consequência de uma vida de quem já anda, de quem já sabe como está andando na presença de Deus. Então, se você já vive no Espírito, não tem por que você se preocupar. Porque o ser cheio do Espírito Santo é só uma consequência da sua vida diária, do quanto você ora, do quanto você lê, do quanto você busca, do quanto você está ali vivendo um relacionamento pleno com Deus. Então, não tem como isso dar errado. Agora é diferente, irmãos, quando a pessoa está aqui no ambiente de culto, parece que o corpo está ali, mas o Espírito está lá, Deus sabe onde, né? E quando a pessoa sai daquele ambiente de culto, ela deixa, parece que ela muda completamente. Ela veste uma outra roupa, parece que ela assume uma nova identidade. De modo que tem gente que fora da igreja não dá para saber se ela é crente ou se de fato ela não é. Parece que ela anda como nécio. Ela não sabe andar prudentemente. Ela parece que ela se encaixa perfeitamente naquilo que Paulo diz. Parece que ela não consegue ver como é que ela está caminhando, como é que ela está andando. E ali, aparentemente, ela desfruta da plenitude do Espírito, mas fora daquele ambiente, essa pessoa vive uma vida de hipocrisia, né? Completamente aparente, apenas para mostrar para os outros uma realidade que aquela pessoa de fato não é. Isso é preocupante, mas isso pode ser resgatado, né? Isso pode ser curado. Isso mesmo. Que Deus conceda a essas pessoas a oportunidade de rever seus conceitos, né? E se voltar à verdadeira plenitude do Espírito, né? A verdadeira vivência do fervor espiritual. Então, partindo adiante, como segunda coisa, né? A gente já resumiu aí na realidade o 1 e o 2, a gente vai para o 3. Ele fala a respeito de não se embriagar com vinho, mas encher aí do Espírito Santo. Ou seja, isso dá aí uma ideia de renovação, né? De enchimento de Espírito, né? O pastor Silas Daniel, no seu livro Batismo com o Espírito Santo e as Línguas como Sua Evidência, ele chama isso aqui de imersão plena, né? Ser cheio do Espírito Santo é você ser imergido plenamente no poder do Espírito, é você mergulhar plenamente, completamente, totalmente nas virtudes do Espírito Santo. Então, é a ação do Espírito Santo na vida do crente, fazendo com que ele não consiga viver aquilo que o ponto deixou claro lá. Ele não consegue viver estático, ele não consegue estar parado, ele não consegue estar satisfeito com a realidade que o mundo quer transmitir para nós. Ele não consegue lidar com essa realidade de mundo e igreja ao mesmo tempo.
Ou ele é igreja, ou ele é mundo. Ou ele é separado, ou ele não é. Ou ele é sujo, ou ele é limpo. Interessante, Cláudio, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, assim como nós vemos homens na Bíblia, quando você é cheio do Espírito Santo, você não anda fazendo o que você quer, não. Você é guiado pelo Espírito. Exatamente. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo fala ao seu coração e você faz aquilo a qual o Espírito Santo está lhe ordenando. Mas hoje, infelizmente, tem pessoas que se diz ser cheia do Espírito Santo, mas faz a vontade, a sua própria vontade, né? Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do seu eu, né? Inclusive, quando essas pessoas fazem algo desse tipo, né, que agrada ao mundo, que agrada a sua própria carne, muitas vezes até o próprio diabo, essas pessoas, quando elas se incorrem num erro como esse, elas são alertadas por esse espírito que elas estão cheias, né? Porque ser cheio do Espírito Santo não nos isenta de errar, mas nos faz sentir, irmãos, a dor e o peso do nosso erro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, quando ela sabe aquela coisa que ela faz de errado e rapidamente ela acende o sinal de alerta, o Espírito Santo já incomoda. Eu gosto muito de lembrar do novo convertido, quando ele está nos primeiros meses de fé, primeiros anos de fé. Acho que todos nós já passamos por isso, né? Que principalmente na questão das vestes, que você quer vestir uma roupa que você gostava quando era do mundo, ou que você quer fazer uma coisa, e fica aquela guerra espiritual, o Espírito Santo sempre ali falando e nos movimentando, alertando que não é mais aquilo ali, né? Que a vivência não é mais aquela. Então, é basicamente isso. O apóstolo aqui, como diz o nosso autor, está se referindo a essa plenitude do Espírito, né? Esse ser cheio plenamente, como diz o pastor Silas Daniel, ser plenamente imerso, né? Imerso aí no Espírito Santo, a ponto de ser sensível à voz dele, saber qual é a vontade dele, ter vontade de fazer a vontade dele, não se sentir à vontade com as suas próprias atitudes, enfim, uma série de coisas aí ligadas à vontade de Deus e do Espírito Santo. No terceiro ponto aí, ele nos auxilia aí a não confundir o ser cheio com o ser batizado com o Espírito Santo, né? Disso a gente já falou na lição 3. Isso mesmo, né? Importante nós lembrarmos que nós já falamos sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa de batismo nas águas, nem em todos os casos é a mesma coisa de ser cheio do Espírito Santo. Há aí uma divergência, né? Então, ser cheio é aquilo que acontece depois do batismo, né? Quando você é batizado, você é imergido ali, você é revestido de poder. Ser cheio é você permanecer imerso naquilo, né? Que você mergulhou, é você continuar mergulhado nesse Espírito, é você não querer andar na contramão daquilo que já aconteceu na sua vida. Então nós não vamos passar tempo falando sobre isso, mas é importante nós lembrarmos aí que nós estudamos tudo isso na lição 3 e que textos como os de Atos 4:8, né, e nós vamos encontrar aí outras referências, mostram claramente Pedro e outros aí no estado pleno, né, de imersão plena no Espírito Santo. Então, no terceiro ponto, a gente vai encontrar aí o seguinte tema: vigilantes contra a frieza espiritual. Eu acho que aqui é o ponto, viu, irmão Evandro, que hoje a gente precisa se atentar bastante, né? Eu acho que aqui é aquele ponto que nós precisamos ter todo o cuidado. O cuidado aí de ser vigilante contra a frieza espiritual. E aí é importante nós lembrarmos que quando eu falo de frieza espiritual, eu gosto de lembrar de dois textos que são muito relacionados a isso. O primeiro é aquele que a gente já citou aqui por muitas vezes, né? Que Mateus ele vai deixar bem claro que no final dos tempos o amor de muitos ele esfriaria, de quase todos, né, na grande verdade. Uma outra questão que eu gosto de citar muito, irmãos, é o texto de Apocalipse, quando João está escrevendo à igreja de Éfeso, né? Ele vai dizer o seguinte: eu tenho porém contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Então, é importante nós lembrarmos que a frieza espiritual, ela é um problema para as nossas vidas.
E aí, o autor ele coloca até o seguinte: você deve se lembrar de que dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos, como nós até já lemos esse texto, a questão era ser cheio do Espírito Santo. Era uma das exigências que eram impostas ali para a instituição dos diáconos. Então, como é que eu posso identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Né? E aí o nosso autor vai dizer o seguinte: o apóstolo apresenta pelo menos 3 características: testemunho transbordante, vida de gratidão e vida de submissão a Deus. Então, é importante nós lembrarmos, irmãos, que uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem como ela viver dando mau testemunho, irmãos. Isso mesmo. Não está... destoa da realidade, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue, irmão, ser uma pessoa ingrata. Em tudo dá graças, né? Porque essa é a vontade de Deus. Ela é grata por tudo que acontece na vida dela, irmãos. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é automaticamente submissa. Ela está ali para fazer a vontade de Deus e acabou. E aí eu passo mais uma vez a referenciar aqui Filipe, o evangelista Filipe, lá em Atos 8, quando ele é direcionado por Deus para se encontrar com o eunuco. Ele é tão submisso que o texto diz assim: vai para o lado sul. Você vai encontrar lá um caminho de Jerusalém até Gaza. O caminho lá é deserto. E a Bíblia diz assim: ele se levantou e foi. Por quê? Porque ele era uma pessoa submissa à voz de Deus. Ele não quis saber se a identificação estava incompleta, se era só com o Senhor. Ele não quis indagar a Deus: Senhor, o lado sul é tão grande, o caminho de Gaza para Jerusalém é tão extenso, aí são pelo menos 4 quilômetros aí, como é que o caminho lá é deserto, eu vou fazer o que lá? O que eu tenho para fazer naquele lugar? Mas não, a Bíblia diz que ele se levantou e foi. Por que ele se levantou e foi? Porque ele era uma pessoa, irmãos, que confiava, que era submissa à vontade do Deus que estava ali conversando com ele. O interessante é que nesse tópico de número 3, que vai falar acerca do testemunho e submissão, interessante que se você pegar os apóstolos, irmãos, quando eles estavam ali cheios do Espírito Santo, queria lembrar você que eles estavam testemunhando não das suas próprias pessoas, eles estavam testemunhando de Cristo. E o interessante, irmãos, que Jesus já tinha orientado eles o que iria acontecer. Então, ser cheio do Espírito Santo é você testemunhar de Cristo e não de você próprio. Você testemunhando da pessoa de Cristo, você está sendo submetido à vontade do Espírito Santo, porque a vontade do Espírito Santo é falar da pessoa de Cristo. Observe que assim que Cristo acontece a aspersão, que quando Cristo vai para a glória, os discípulos são cheios do Espírito Santo, batizados do Espírito Santo, e quando eles estão ali revestidos de poder, eles vão começar a testemunhar da pessoa de Cristo para todos aqueles que estavam com os seus ouvidos atentos para ouvir da palavra de Deus. E a submissão iria junto com eles por intermédio do Espírito, se submetendo a fazer a vontade do Espírito Santo. Por isso que, inclusive, os tópicos desse ponto, né, a vigilância contra a frieza espiritual, são exatamente esses 3. E aí no testemunho transbordante, é importante nós lembrarmos que nós fomos chamados para testemunhar, irmãos. Isso mesmo. E nós testemunhamos enquanto cantamos, enquanto falamos, enquanto pregamos, enquanto estamos indo, enquanto discipulamos, enquanto vivemos com retidão, mostrando nosso testemunho diante da sociedade. Então tudo isso é um testemunho transbordante, é algo que transborda, né? Um sinal evidente da presença do Espírito Santo na nossa vida, da plenitude, do ser cheio do Espírito Santo em nossas vidas. Então, como a gente já falou centenas de vezes aqui, não tem como o cristão ser cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo dar um mau testemunho na sociedade. Isso mesmo. Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo e viver dizendo palavrão todos os dias. Não está dentro da nossa realidade. Não tem como eu ser cristão, salvo na pessoa de Jesus, cheio do Espírito Santo e viver cantando música mundana.
justificando por intermédio da palavra que eu posso fazer isso tranquilamente. Nosso espírito não aceita, irmãos, é impossível. Não tem como. Não tem como nós sermos cristãos e nos vestirmos como ímpios. Não tem como. Nosso testemunho, quando ele é transbordante, quando ele transborda, né, a pessoa de Cristo através de nós, eles evidenciam todas essas coisas. Não tem como, irmão, nós sermos salvos, cheios do Espírito Santo, né, e ao mesmo tempo nos comportarmos como ímpio. Isso aí, mano, não tem como. É uma realidade que está completamente diferente da nossa. Então, eu me lembro de Filipenses, né? Portanto, seja tudo que ocupa o pensamento de vocês, seja esse tipo de coisa, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que edifica. São coisas boas, irmão. Seja isso que deve ocupar a nossa mente. Porque para mim, irmão, não tem como eu ser cheio do Espírito Santo e viver pensando na mulher de outra pessoa, e viver ali procurando na internet um conteúdo lascivo, né, imoral. E a gente diz por experiência própria. Quando a gente quer essas coisas, é sinal de que a nossa carne está reinando. Isso mesmo. E que o nosso espírito está sufocado. Quando o espírito está reinando, pelo contrário, a gente repudia esse tipo de coisa. E é por esse caminho que nós somos chamados para andar. E interessante para acrescentar, eu queria dizer para você que nós estamos comentando isso aqui, não somos um super-herói não, tá bom? Não. Eu queria dizer para você que vai ter dias que eu e você vamos ter dias ali que infelizmente só a graça do Senhor mesmo nas nossas vidas para poder nos sustentar. Mas lembre-se, quando isso acontecer, essa frieza espiritual bater na sua porta, lembre-se que você tem a devoção, você tem a palavra e você tem a oração para realmente você buscar esse fervor espiritual na pessoa do Espírito Santo. Exatamente, porque, irmãos, a frieza, ela não nos impede de dobrar o joelho, ela pode até nos impedir de falar com Deus, né, de ter palavras, como a gente quando está no auge, né, a gente tem lá hora bonita, mas a Bíblia diz que mesmo fraco você tem força para dobrar o joelho, e aí dobrando o seu joelho, se preocupe não que o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Nem que seja ali na rede, quando você fosse levantar e não tá com aquela vontade, mas bota teu braço ali na rede mesmo, como se fosse ali uma segurança ali para você segurar e droga o joelho. E ali você só chora, só confessa para Deus as suas fraquezas, que naquele momento ali o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque é o que está escrito, né? Ele é que nos auxilia na nossa fraqueza. Porque nós não sabemos, irmãos, fazer o que convém. Nós não sabemos fazer conforme tem que ser. É Ele que nos ajuda todos os dias. Quando a gente pensa que está bem, é Ele que está nos auxiliando, irmãos. É Ele que está nos ajudando. Então, tem saída. Corre para a palavra, dá uma lida, liga para alguém, pede para alguém explicar, para alguém ajudar, para alguém dar uma força, né? Pede oração aos outros irmãos, mas não aceite, irmãos. Quando nós estamos plenamente cheios do Espírito de Deus, ainda que a fraqueza bata a nossa porta, nós vamos conseguir achar o escape para as nossas vidas, né? Para que a gente não caia, para que a gente não desfaleça, para que a gente permaneça aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no segundo ponto aí, ele diz o seguinte: nós, enquanto cheios do Espírito Santo e vigilantes contra a frieza espiritual, devemos dar graças a Deus por tudo. Sabe por que muita gente é fraco na fé, irmãos? Eu vou aproveitar também o primeiro ponto que foi lido aí. Tem muita gente que vive em meia fraqueza porque pratica mais o oposto da virtude do Espírito que nós citamos aqui do que o que deveria ser feito. Dá mais espaço para que a carne cresça do que o Espírito tenha espaço para atuar na vida dele. Aqui, nesse segundo ponto, da graça em tudo, por que tem muita gente fraca por aí? Porque tem gente que reclama mais do que dá graças a Deus. Murmura mais do que dá graças a Deus. Tudo que acontece está reclamando, está chorando, está murmurando, está botando a culpa em Deus, está achando que Deus abandonou, e etc e tal. Sempre achando que nunca tem motivo para dar graças a Deus. Quando na verdade, a própria Bíblia Sagrada, ela vai nos deixar claro, né, que nós devemos dar graça, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus, né? Tiago, capítulo 5, também, versículo 18, ele vai falar a respeito disso. Nós devemos viver
constantemente dando graças a Deus. Se aconteceu alguma coisa que não era da sua espera, dê graças a Deus, porque certamente que Ele sabe do que você não sabe. Ele sabe dos motivos que você não conhece, porque Ele sonda o que nós não conseguimos aí sondar. Isso mesmo. Então, é importante a gente lembrar disso. E por fim aí, né? Ele fala a respeito da sujeição, quebrantamento, humildade. Tudo isso expressa a plenitude do Espírito, né? A submissão. Ele vai dar aí vários exemplos. O cristão, ele deve ser submisso, né? Ele deve se sujeitar, né? Tiago vai dizer isso, né? Sujeitai-vos a Deus, né? Então, quando o homem se sujeita a Deus, irmãos, automaticamente ele resiste o diabo. Quando ele se submete, né, às lideranças, por exemplo, superiores, o texto até vai falar sobre isso na carta de 1 Pedro, onde ele vai dizer que nós devemos nos sujeitar às autoridades, por exemplo, delegadas por Deus, né? Então, viver uma vida de sujeição, de submissão, também é viver uma vida plena, né, no Espírito Santo. É você compreender que Deus é que sabe aí o melhor para as nossas vidas. Às vezes é um caso assustador, mas que nós devemos nos alegrar, né? Dar um bom testemunho em cima daquilo e nos submeter àquilo, irmãos. Eu vejo muitas vezes até o ímpio, né? Eu recentemente, uma tia minha que não é cristã, perdeu o filho, e eu fui conversar com ela, né? Dar uma palavra de conforto a ela, e ela simplesmente disse para mim: amém, Cláudio, Deus sabe o que faz. Então veja que é uma pessoa que está sujeita, se submete à vontade de Deus. Ela sabe que Deus está acima de tudo, que Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Se Ele permitiu, é porque Ele sabe o que nós não sabemos. Talvez nós argumentaríamos de forma plausível. Teríamos até bons argumentos para justificar a necessidade de não acontecer aquilo. Mas nós não sabemos o que se passa amanhã. Nós não sabemos o que passa no coração de Deus. Nós não podemos ver o que está um pau na frente do nosso nariz aí, como diz o ditado. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Deus, todavia, sabe de tudo isso. E Ele age em cima disso, que é uma verdade que poucos de nós às vezes queremos reconhecer. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos chegando aí ao final da lição, né? Nós queremos verdadeiramente agradecer a Deus por você que irá de assistir esta aula, né? Que o Espírito Santo ele venha tocar no teu coração, falar com o teu coração contigo, para que verdadeiramente você possa entender que é melhor andar cheio do Espírito do que andar embriagados com o vinho que há contenda. Glória a Deus. Então, para a gente concluir, o autor ele coloca aí que a melhor prova de alguém estar cheio do Espírito Santo é vivendo quebrantado e de forma humilde. Aí o restante, irmãos, é só conquistar na caminhada, porque é a base de tudo. Conclusão: o significado de encher-vos do Espírito é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo e também quem não é, né? Então, é por essa vivência, é como nós somos na igreja e em casa, é como nós somos no trabalho, é como nós somos na nossa sociedade, que determina se somos cheios do Espírito Santo ou não. Ninguém pode ser visto como cheio do Espírito Santo só quando está em cima do púlpito pregando, cantando, gravando ali os seus vídeos, né, as suas pregações,
dando aqui os nossos estudos. Ninguém pode olhar numa câmera dessa e dizer, esses irmãos são cheios do Espírito Santo. Você precisa perguntar às nossas esposas, né? Na prática, Vocês precisam olhar na nossa vizinhança. Você precisa perguntar à gerência do nosso trabalho. Como somos nós nesses ambientes? Damos testemunho de Cristo? Transmitimos Cristo através da nossa vida? Ou nós vivemos na igreja cheios do Espírito, mas vivemos uma vida completamente desregrada quando estamos fora dela? Fica aí a nossa reflexão aí para a conclusão do nosso assunto. Glória a Deus. Amém? Amém. Alguma coisa a acrescentar aí? Não, só agradecer, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez foi muito bom estar com todos vocês que estão aí nos assistindo, né? Outros que irão assistir posteriormente, outros que nesse momento aí já clicaram e já assistiram. E nós sabemos que gravamos a aula, mas para alguém estar vendo tem que ter clicado aí no nosso botão aí de play, né? Então que Deus abençoe a sua vida, você que assistiu a lição, e que tudo isso se torne na prática uma virtude para a sua vida espiritual, para que, se você não tem vivido o fervor espiritual, você consiga vivê-lo na prática. Lembrando que fervor espiritual não é experiência única, como o batismo, né? Nas águas, como o batismo no Espírito Santo, como a conversão. Viver o fervor espiritual é uma vivência diária, né? Algo corriqueiro, algo do dia a dia. Todos os dias precisamos aí viver plenamente cheios do Espírito Santo, em pleno fervor espiritual. Então, Deus abençoe a sua vida, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor para todos.